Muita gente se pergunta, né, como deu certo, né? E a maioria vai dizer a mesma coisa, os youtubers, influencers, e blá blá blá, jornalistas, mas não foi só simplesmente, né, planejamento, como se diz, Kevin Feige, ou o fato dos atores, né, darem tudo de si, bem escolhidos. Né? Tem coisas por trás também que fizeram, da mesma forma que Star Wars original foi um sucesso, não só pelo George Lucas, mas teve muita gente por trás dele que manteve ele controlado. No caso do Kevin Feige, ele é um famoso cheiroso, né? Ele é um lacrador de primeira, mas aí você pensa, por que, que os primeiros filmes, né, a fase um, 2 e 3 não teve tanta lacração? E foi mais focada, mais dentro da história ao invés disso. Simples. Porque tinha um cara chamado Isaac Perlmutter. Quem que ele é? Isaac Perlmutter, ele é um bilionário, né, da área das finanças, e foi o cara que, na época, ele salvou a Marvel da bancarrota. Porque muita gente sabe, nos anos 90 a Marvel ia falir. E ele fez umas jogadas financeiras lá e a Marvel não faliu. Uma dessas jogadas foi que ele, durante o controle dele, ele ajudou a lançar Blade. Lembra do Blade, o filme do Blade? Então, Blade salvou a Marvel, né, de falir, né, salvou da falência. E esse cara estava envolvido, ele que foi um dos caras que lançou o filme Blade, né, digamos assim, tudo por trás das câmeras, né. O que acontece? Quando a Marvel foi comprada pela Disney, ele se tornou um dos top executivos, né, junto com o Kevin Feige. Então, tinha esse equilíbrio. O Kevin Feige, que era muito lacrador, e esse cara que era mais pro lado conservador. Então tinha esse equilíbrio, né, esse give and take, por assim dizer, né, dali, volta ali, etc. Então tinha um equilíbrio. Então se mantiveram dentro da história, né, dentro do storytelling, dentro da diversão, do entretenimento, bem desde o começo. Só que as coisas foram mudando. Como assim? Grande parte do plano da fase um, 2 e 3 e até 4 já tinha sido, né, planejada bem atrás. Um exemplo disso é que o Tom Holland acabou admitindo que a cena do cemitério, né, a cena do enterro do Stark, tinha sido gravado na época que o Black Panther saiu pro cinema. Então foi bem lá atrás. Aí você pensa, por quê? Eles já tinham grande parte planejado. A questão é que, durante a fase 3, deu uma briga entre os dois, né? Estava para sair pela DC Batman vs Superman, e Kevin Feige queria fazer a sua versão de herói contra herói na Marvel, ele queria lançar o Guerra Civil. Só que aí o Zack Permuter falou, não, tá muito cedo a gente fazer isso, tá louco, a gente vai gastar muita grana, vai ser muito caro, vamos seguir com o plano. Porque o plano não era lançar Guerra Civil. Não sei se vocês lembram quando saiu, quando declarou lá, né, todos os filmes da fase da Marvel, né, fase 3, disse lá que o havia dito que o filme do Capitão América 3 seria Capitão América versus a Sociedade da Serpente. Depois mudou que era Guerra Civil. Aquilo não foi jogada de marketing, não. Era para ser contra a Sociedade da Serpente. Eles mudaram de última hora e quiseram fazer o Guerra Civil. Aí quando conseguiram o Homem de Ferro, né, o Robert Downey Jr., né, conseguiram acertar o valor dele para o filme, pum, enfiou todo mundo e fizeram o filme da Guerra Civil. Felizmente, Guerra Civil deu certo, foi muito bom. Mas nesse momento já começou a fricção entre eles, eles começaram a brigar. Aí o Isaac Permuter pensou, falei, eu vou tirar esse cara daqui, tá me enchendo o saco. Pode acabar com os planos, né? Essas decisões de última hora pode acabar com os planos. E ele queria demitir o Kevin Feige. Porém, o Kevin Feige, né, era amigo do Bob Iger, e o Bob Iger salvou ele. Né? E acabou o Isaac Permuter, ele ainda é um dos investidores, mas ele perdeu totalmente o poder e saiu da parte, né, de controle da Marvel. Agora ficou só Bob Iger e Kevin Feige falando diretamente. O que ele fez isso? A questão é que Isaac Permuter é um cara mais republicano. Ele admitiu
abertamente que votou no Trump. Então, o Kevin Feige usou isso para cancelar ele, pum, tirar ele fora. Tanto que tem até a notícia que saiu recentemente, que o Bob Iger salvou o cargo do Kevin Feige em 2015 e o Isaac Permuter queria admitir o presidente da Marvel Studios. Ele queria, entendeu? Mas como o Bob Iger e o Kevin Feige pensam igual, eles usaram isso contra o Isaac, pá, tiraram ele. E o Isaac Permuter, obviamente, ficou muito irritado. E se você prestar atenção, porque eles consideraram que o Isaac Permuter é racista, bababá, bababá, o que é mentira, porque foi na época do Isaac Permuter que saiu o filme do Blade. Não só isso, 15 anos atrás, Isaac Permuter estava querendo fazer o Black Panther, isso há 15 anos atrás, hein? 15 anos atrás, o Isaac Permuter estava querendo fazer o filme do Pantera Negra com Wesley Snipes, mas ele não conseguiu fazer o projeto seguir. Pensa bem, Wesley Snipes como Pantera Negra, imagina que foda, mas seguindo. Então, aí quebrou o equilíbrio. Com Isaac Permuter saindo, quebrou o equilíbrio. Kevin Feige teve poder total para fazer o que ele queria. E se você prestar atenção, na fase 3 já começou a ficar bizarro, né? A lacração começou a ficar muito feia. Por exemplo, é só você pegar Homem-Formiga e a Vespa, do segundo filme, né, o Homem-Formiga 2, onde basicamente a Vespa destrói ele em tudo, vence ele em todo quanto é tipo de coisa, ou Thor 3, onde ele é massacrado por todas as personagens femininas da série, ele nem consegue vencer a Hela, né, ele tem que usar uma terceira parte para vencer a Hela, entendeu? Então, com o Isaac Permuter de fora, o Kevin Feige pôde jogar toda a agenda! Então, aí o Kevin Feige pôde ir com tudo com isso. Só que, aí você pensa, mas espera aí, foi tudo bem feito? Sim, tecnicamente, porque até o final da saga das Guerras Infinitas e um pouco da fase 4, já tinha sido tudo programado. Porém, teve mudanças. Exemplo, Kevin Feige enfiou a Capitã Marvel aí, porque não era para aparecer, não era para ter um filme da Capitã Marvel. Tanto que se você prestar atenção, o filme da Capitã Marvel meio que quebra a linha cronológica da Marvel em questão de não faz muito sentido. Por exemplo, o Nick Fury fala que ele perdeu os olhos quando ele foi atacado por alguém que ele muito confiava. Aí de repente foi mostrado que foi um gato alienígena que ele acabou de conhecer. E ele não era um espião que lutou um monte de coisa junto com o personagem do, né, o chefe dele no Winter Soldier, né, no Soldado Invernal, mas ele era um cara do escritório. Não faz muito sentido, mas eles tiveram que colocar ali só para poder enfiar a Capitã Marvel de qualquer forma. Outro exemplo é que você pode ver que os filmes da fase 3 já começam a dar aquele problema. Por exemplo, Homem-Formiga 2 ou Homem-Formiga e a Vespa. O Homem-Formiga é completamente esquecido e superado pela Vespa em todos os sentidos no próprio filme dele. Ou no Thor 3, todas as personagens femininas dão um cacete nele. E ele nem consegue vencer a vilã principal. Né? O que ele é obrigado a fazer? Porque regra não escrita de Hollywood. Um personagem masculino nunca pode vencer um personagem feminino numa luta, mesmo que o personagem feminino seja seja o vilão. Se você não acredita, olha todos os heróis, todos os filmes dos últimos 10 anos seguem essa mesma regra. Então, no caso, o que o Thor faz? Ele chama uma terceira parte para derrotar a Hela, que foi o monstro Surtur lá para causar o Ragnarok, né? Outro exemplo disso é no Doutor Estranho, no filme Doutor Estranho 2, Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Ele não derrota a Wanda, ninguém derrota a Wanda, ela se autoderrota, né? Mas, continuando, você consegue ver. Outra coisa, por exemplo, sabe a cena final do Ultimato, onde as naves do Thanos começam a disparar em todo mundo, aí de repente chega a Capitã Marvel e chega destruindo? Então, na verdade, era para ser o Hulk, né? O Hulk para chegar a destruir, e o Hulk, né, ia falar com o Banner e tomar de novo, né, e enfrentar o Thanos na final, ia ter, né, o segundo showdown entre eles.
né? Mas não acontece, fica quem que acaba enfrentando uma parte da luta ali é a Capitã Marvel. Então eles tiveram que enfiar ela de qualquer forma. A famosa cena de todas as heroínas aparecendo, que foi meio sem noção ali, do jeito que elas apareceram. Então, Kevin Feige, a ideia dele. Só que, entendeu? Apesar de estar totalmente já programado, algumas mudanças foram feitas, porque o Isaac Permuter saiu, então não tinha mais aquele equilíbrio. Fase 4, quem que era para fazer a fase 4? Fase 4 era para ser o James Gunn. James Gunn ia fazer a fase 4 ser galáctica, né? Universal, com batalhas no espaço, etc. O Guardiões da Galáxia 3 era para ser o primeiro filme da fase 4. A questão é que, por causa daqueles twitters antigos, ele foi mandado embora. Porém, né, o elenco lutou por ele e trouxe ele para fazer o último filme. Só que o James Gunn só voltou para fazer a Guardiões da Galáxia 3. E agora nós sabemos que ele está na DC. Ele não pretende continuar. Ou seja, depois disso, não tinha mais planos. Os planos que tinham foram pro saco. E o Kevin Feige foi full lacração com todas as séries da fase 4. Tanto que não deu certo. Aí você pensa, eles vão parar com essa lacração? Não, não vão. Próprio Disney, o Bob Iger, que voltou de novo, que na verdade todos esses planos já tinham sido liberados pelo Bob Iger. Antes dele sair, porque ele saiu da presidência, né, em 2020, antes da pandemia, pôs o Bob Chapek. Depois ele tirou o Bob Chapek. Ou seja, eu tô achando que ele botou o Bob Chapek ali de bode expiatório, entendeu? Porque ele ainda ficava no canto. Outra coisa, Bob Iger, a Disney Plus é tudo plano dele. Então ele não quer deixar a Disney Plus cair porque foi ideia dele, é legado dele. Ou seja, ele voltou, ele já falou, não vai parar, ele vai continuar. Bring more self-awareness. Quer dizer que ele vai continuar com a mensagem e não vai parar e não vai perder isso. Ele mesmo disse na reunião com os investidores. E o Kevin Feige já disse também que vai continuar com a mensagem, mas ele admite, ele faz isso num podcast, que ele fala que se a Marvel não entreter primeiro, a mensagem social deles vai cair. Ou seja, agora ele pôs na cabeça que nós somos uma empresa de entretenimento, a gente não pode só fazer mensagem, a gente tem que entreter também. Ou seja, eles não vão parar com a lacração. Agora eles vão tentar pelo menos entreter e botar um pouco de lacração no meio ali, ou muito, etc. Não sei, porque na visão deles, tudo que eles fizeram era bom, mas não é. Então, realmente, não vai parar, eles vão continuar com isso, porque não tem mais equilíbrio, entendeu? Foi que nem o George Lucas fazendo as trilogias de prequels. Foram boas ideias, que foram mal feitas, mas por quê? Porque o George Lucas tinha controle total e não tinha ninguém para, sabe, disputar com ele e controlar ele, etc. Semelhante com o que o Taika Waititi fez com Thor 4. Deram poder total para ele e saiu aquela porcaria. Ele começava a filmar qualquer coisa por vontade, entendeu? Ou, no caso, a Patty Jenkins, né, da Mulher Maravilha, que ela recebeu o controle de fazer roteiro, produzir, dirigir, tudo da Mulher Maravilha 2, filme da Mulher Maravilha 2, que foi uma porcaria, entendeu? Quando dão muito poder para esses caras, para fazer de tudo, sem ninguém para contrabalancear, sai essa porcaria. Então, o que fez realmente a Marvel dar certo, desde o começo, lá antes até, antes da fase 1, depois fase 1, fase 2 e fase 3, foi o fato de que tinha o Kevin Feige e o Isaac Permuter, dois caras completamente opostos, fazendo o mesmo trabalho, trazendo equilíbrio e mantendo o foco. Por isso que deu certo. Agora saiu o Permuter, por isso que a Marvel está indo ladeira abaixo. Não tem mais o equilíbrio que tinha antes, entendeu? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Pouca gente fala sobre isso, eu queria falar, mas a verdade é essa. Se você não tiver um equilíbrio, sai a porcaria que saiu essa fase 4. Que, apesar de tudo, muita gente ainda não admite que é porcaria.
Mas tá bom, gente. Até outro dia.